colegas. Apenas uma correção eu quero fazer. Na parte inicial da apresentação, eu fiz menção aos colegas da Rede de Estudos Africanos presentes, que contribuíram com o livro, mas me esqueci da professora Ana Lúcia Tetamanzi, parceira de todos os momentos, que está aqui prestigiando também e participando aí desse momento da rede, né? Então, bom, eu deixo agora, então, aberta para eventuais questões que vocês tenham a fazer aos colegas, ou a mim também, se for o caso. Enfim, fica aberto para eventuais questões ou comentários que tenham a fazer em torno da questão do pensamento africano. Podíamos, como sugestão, ouvir as questões e formar os blocos, né, para, enfim, talvez fluir melhor o debate. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por favor, levanta a mão e leva o microfone. Tem ali. Boa tarde, eu sou o Júlio aqui do programa de Sociologia. Muito obrigado pela apresentação, muito bom, estou esperando ler o livro. Eu estava lendo esses dias o escritor Ngugi wa Thiong'o, da Quênia, e eu li que ele, nos últimos trabalhos, ele desistiu de escrever em inglês e começou a escrever só em Swahili e em Kikuyu, certo? Eu não sei se na filosofia, no pensamento, esse mesmo movimento está sendo feito, também tem algum pensador contemporâneo que esteja começando a pensar, a escrever, produzir só em línguas africanas, em línguas nativas. Um pouco essa provocação aí. Se teria alguma relevância, enfim. Boa tarde, eu sou Fernanda, quero parabenizar, agradecer, né, pela atividade também de socializar um pouco das guias, as linhas, ao pensar esse livro, que é mais que necessário, assim, também, enfim, a fala de vocês me contemplou muito. Eu vou fazer uma pergunta já um tanto quanto clássica, que é pensar como que esse pensamento que eclode, que vocês conseguiram sintetizar tão bem no livro, os capítulos que eu li já me encantaram, como que esses autores, se isso aparece na escrita desses autores, a relação com a mulher. Porque, enfim, eu vi que as mulheres não foram contempladas, mas em alguma medida eu entendo também um pouco da perspectiva que foi tomada ali de pensar esses intelectuais. A gente sabe que as mulheres nesse momento não apareciam, ainda não acessavam. Assim, a gente vai ter isso basicamente para o final do século XX, sobretudo, embora algumas obviamente aparecessem antes. Mas como que esses autores, na escrita desses autores, transparece essa questão feminina? De qual é esse papel dessa mulher nessa sociedade africana e como que ela vai ser... vai aparecer, sobretudo ali na questão da revolução, na segunda parte do livro, como que isso aparece? Se vocês puderem contemplar um pouco, eu agradeço. Mais alguém para fechar o primeiro bloco de perguntas? Pode falar? Não, tudo bem. Não, é só dizer o seguinte, se os demais colegas, porque as falas foram feitas, se os demais colegas que participam do livro quiserem vir à mesa, venham, por favor, porque agora podem ser questões que vocês queiram comentar também, são autores, Walter, Gustavo, Adriano, por favor. Vamos ver agora se tem cadeira suficiente, se não tiver, nós pegamos. Dá um jeito. Bom, minha pergunta vai um pouco no sentido de tentar compreender, para além do conceito da emergência e da potência dessa produção, né, de conhecimento africano feita no século XX, o quanto ela tem um poder, uma potência muito forte no período contemporâneo, né, nos dias atuais, e como vocês, aqueles que elaboraram os textos do livro,
compreendem, veem ou acreditam no que vai desaguar essa potência, né? Se pode ser talvez um processo que cabe nos frustrando e pare aqui na academia, ou se ele é potente o suficiente para contaminar indivíduos, homens e mulheres lá fora, nas ruas. Eu queria também discutir um pouco desse conceito do dever africano, né? E para concluir, uma terceira pergunta dentro de uma só, falar um pouco do pensamento do Amílcar Cabral. Eu queria acumular um pouco sobre isso. Obrigado aos três que formularam as questões. Então, está aberto para comentários, caso vocês tenham, enfim, algo a dizer sobre isso. Bom, pensando muito rapidamente, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer as questões, a possibilidade da interlocução. Com relação à questão da escrita na língua, eu posso falar do caso particular de Cabo Verde, que eu conheço melhor, onde, desde o século XIX, a par da emergência de uma literatura cabo-verdiana, foi uma tensão constante a possibilidade de escrever tanto em português quanto na língua nativa, o crioulo cabo-verdiano. A maior parte dos poetas, a expressão máxima digamos, da inscrição dos pensadores cabo-verdianos num espaço de produção escrita era no âmbito da literatura, sobretudo poesia. E é na poesia que as ideias filosóficas do povo cabo-verdiano acabavam se cristalizando, e os poetas que me parecem os mais, digamos, contundentes e em alguma medida comprometidos com o processo emancipatório em relação à colonização portuguesa, produziram, a par de poesias em português, produziam poesias em crioulo. Não sei em que pé essa discussão se encontra nos outros países africanos. Com relação à questão da presença da mulher, a presença feminina no interior desse espaço de produção tensa, de um pensamento africano que se dá nas bordas do processo da descolonização, intervindo e tendo um caráter prático no processo da descolonização, o que eu gostaria de ressaltar em primeiro lugar é, obviamente, o caráter não exaustivo desse livro. Tem muita lacuna e, normalmente, a lacuna eclode ali, né, num certo silenciamento da voz feminina. Então, tem muitas pensadoras que tiveram intervenções potentes ao longo desse século XX, a segunda metade do século XX do pensamento africano, e que são largamente pouco ouvidos, largamente silenciadas, né? Com relação aos pensadores africanos, esses listados que eu conheço melhor, o equacionamento da questão das heranças patriarcais do colonialismo, me parece que não foram suficientemente trabalhadas, pensadas. A descolonização se colocou com uma urgência de articulação da relação fundamentalmente raça e classe, né? Da possibilidade de superação da supremacia branca no continente, da reapropriação do território. Então, claro, havia no Amílcar Cabral o tempo todo uma volta e meia nos seus discursos, sejam os militantes para as tropas, sejam os discursos mais para auditórios mais amplos, havia essa interpelação
um cenário maior de igualdade de gênero, a necessidade de que a intervenção das mulheres, a sua participação no processo da guerrilha fosse tão valorizado quanto dos homens, que pudessem ocupar cargos tanto quanto, mas isso não se reflete numa teorização mais sistemática a respeito. Quanto à questão do desaguar dessa potência, eu gostaria de, em primeiro lugar, pensar que uma boa parte da pujança desse pensamento africano se desdobra hoje num conjunto de pensadores vivos e com intervenções extremamente consistentes, não? Poucos inventariados aqui, precisaríamos, na verdade, de vários volumes, daí também o convite a gente esticar essa produção, mas eu quero pensar sobretudo num dos expoentes dessa produção que está produzindo largamente, que a gente não sabe ainda como esse pensamento vai ganhar novas formas, que é a produção do Mbembe, a forma como ele vem articulando justamente os grandes desafios da forma como esse planeta se militariza, com uma certa herança Foucaultiana de pensar a biopolítica, a tanopolítica, o fato de se viver um estado de insegurança tal em que o poder se exerce em grande parte do planeta com uma potência mortífera fora de controle. Essa é uma das formas de desaguar dessa potência de pensamento africano, que coloca o Mbembe como um dos herdeiros mais, digamos, instigantes de um certo pensamento africano que se articula com o que me parece mais instigante hoje do pensamento do Foucault, a ideia de biopolítica, a gestão de população, a relação de Estado e segurança e a questão da relação entre o Estado e a morte, né? A possibilidade de proporcionar mortes em massa, da gestão dos genocídios, daqueles que devem morrer, etc. Bom, a possibilidade disso sair da academia e ganhar outras potências, esse é um desafio das ciências sociais hoje, não apenas do pensamento africano, mas como um todo. A ideia de um devir africano é algo que demandaria um bom tempo de reflexão conjunta. Grosso modo, o que eu gostaria de enfatizar é que o modo de podermos hoje resgatar o conceito de negritude me parece que passa fundamentalmente pela ideia de que tem um devir outro para a modernidade que está ali à espreita com uma certa virtualidade. Uma virtualidade de pensamento que justamente nos interpela a construir a modernidade de outro modo e a construir outras modernidades, que não essa que nos eclodiu na forma dessas imensas catástrofes que nós já enfrentamos e que estamos por enfrentar, e que nós não sabemos como vamos enfrentar. É nesse momento que o colocar a razão ocidental sob suspeita nos convidaria a ver esse outro lado que foi chamado de demasiadamente emocional, de pensar, a trazer toda a sua potência, isso que eu chamaria de devir africano, e não tem basicamente a ver com o fato de se ser negro ou não pensando, mas o fato de se colocar na esteira dessa potência, né? O que é pensar do lado de fora? Como pensar do lado de fora dessa razão esmagadora que nos colocou na beira dessas imensas armadilhas ecológicas, político-financeiras, de segurança, etc. Eu temeria chamar isso, essas possibilidades de pensamento do lado de fora, de um devir africano na esteira dessa ideia do Senghor de que negritude é pensar com emoção, é pensar com o corpo inteiro, é pensar com sensibilidade, é não desarticular o intelecto da sensibilidade. É isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário mais?
Bom, eu gostava de reagir a algumas perguntas, mas neste momento de retórica, troca de interação entre a gente, mais do que responder cabalmente às perguntas que estão em jogo, são as reflexões que as vossas perguntas trazem para a gente. Não é assim? Então, no concernente à guinada feita por Ngujo Adiongo, de escrever numa das suas línguas maternas, eu gostava de pensar este fato tendo como pano do fundo a reflexão de Apiá. Por quê? Se nós temos uma obra que está a circular, a primeira coisa que temos de saber é qual é o alcance de leitores que essa obra vai ter. Não é assim? O pano do fundo é também ser um pouco mais injusto com o hoje. Ele tem o ponto de que, infelizmente, boa parte das pesquisas feitas em África e por africanos hoje, elas são feitas nas 3 principais línguas internacionais: o inglês, o francês e até no português. Somos forçados também a pensar em inglês. Somos forçados também a escrever em inglês e francês, mesmo dois de expressão portuguesa, no caso concreto aqui no Brasil. Então tá, o que está acontecendo? Eu sou de Maputo. Fora as 3 línguas principais com as quais eu me comunico, falo umas 10 línguas locais. E não sei relativamente ler nenhuma delas. A comunicação, a mediação que eu faço entre essas diferentes línguas locais é o português. Então, é muito bom, vale a pena o esforço criativo de Ngujo Adiongo. De algum modo é uma forma de valorizar o nosso universo linguístico. Por quê? As fronteiras geográficas que nós temos também, elas parecem ir um pouco mais para Portugal, onde a fronteira geográfica de Portugal também pressupõe uma fronteira linguística, que é do povo português. Mas para contextos africanos é muito diferente. Então, estou a dizer o quê? É uma questão um pouco mais paradoxal, problemática. A primeira coisa é, quem poderá ter acesso a esse escrito de Ngujo Adiongo? Agora, a segunda pergunta, eu acho que é uma coisa, isso é um fato, não tem no livro algo que tem a ver também com as mulheres. Mas eu gostaria de enviar a pergunta da seguinte forma: as pessoas que escrevem sobre mulheres, nessa sua narrativa, qual é o papel jogado pelas mulheres na sua grande narrativa? Eu tomo como referência um livro bem raro, que é de Peter Habermas, escritor sul-africano. Ele escreve um livro tal de O Rapaz da Mina. É um livro baseado em fatos reais no contexto do apartheid na África do Sul. É claro, o título do livro, do romance, é O Rapaz da Mina. Mas, de algum modo, ao mesmo tempo que ele vai narrando a história do rapaz da mina que sai do interior para a grande cidade, é possível perceber o protagonismo desempenhado por mulheres nesse processo, que tem uma presença que não se pode questionar. De algum modo, o que eu estou a sugerir é muito bom eu não ter essa postura de descentralizar o machismo. Tá bem? É um pouco boa, mas que tal também se tentássemos enredar um pouco para descolonizar a nossa ideia de descolonizar? Ver o que se escreve sobre mulheres, perceber o estatuto ontológico desenhado por mulheres lá. Porque eu acho que cada escrita, cada forma de pensar, insere uma cosmovisão do mundo que está em jogo naquela coletividade. Então, posso falar? Boa tarde. É um grande prazer estar aqui nessa mesa com os professores, colegas. O meu nome é Walter e eu participei com um artigo sobre Fanon, sobre Franz Fanon. E o Fanon, ele escreve sobre a questão das mulheres em 2 momentos. No Pele Negra e Máscaras Brancas, ele trabalha a questão de relações interraciais numa sociedade racista. Inclusive é um capítulo, talvez, um dos elementos mais criticados na obra de Fanon, né, porque ele faz um ataque à questão, né, da relação, ele faz uma crítica da relação entre o homem branco e a mulher negra, em cima de um romance, né, da Martinica, de uma autora da Martinica, em que ele vai trabalhar essa questão do embranquecimento através da relação interracial. E ele mesmo era casado com uma branca francesa, né? Então algumas autoras feministas, não, enfim, querendo destruir o legado, mas tentando compreender o limite naquele momento, colocam, critica, né? Não é contra, na verdade, ele está tentando entender esses elementos de, como o professor Luiz falou, de epidemização
Embranquecimento através da relação, né? Quer dizer, se um branco me ama, eu sou digna do amor branco, eu sou uma branca. E ele também pega a questão do homem, né? Mas, na obra mais desconhecida do Fanon, que é a Sociologia da Revolução, que foi traduzida, né, da obra O Quinto Ano da Revolução Argelina, onde há vários artigos analisando a Revolução em 59, a mais desconhecida obra dele, tem um capítulo chamado Argélia Desvelada. E nesse capítulo ele vai entender a dialética da descolonização sobre a questão do véu, que até hoje está em discussão. E ele vai entender que a libertação da mulher na Argélia, no Maghreb, é produto da própria mulher, da inserção da mulher na Revolução, colocando bombas na cidade branca, em Argel, na cidade do colonizador, participando da guerrilha. E esse ato, né, de participação da mulher, esse protagonismo feminino, acaba produzindo a própria libertação da mulher. E aí vem uma grande questão, né? A crítica que, baseada nesse texto do Fanon, se faz aquela visão, por exemplo, em francês, ou enfim, né, da Europa, de que nós temos que libertar a mulher muçulmana, magrebina, africana, né, porque ela é oprimida pelo uso do véu, da burca, e não seria um movimento interno. Essa é a primeira questão que eu queria colocar. A segunda, nós estudamos na disciplina do professor Rivair um livro de extrema importância para a pesquisa, para a militância, para o movimento social. O livro ele não está traduzido ainda, infelizmente, né? Então vou fazer um apelo já aqui, que o livro ele se chama O Movimento Pan-Africanista no Século XX. É uma publicação de extrema importância, porque ele foi lançado em 2004, durante um encontro, né, que teve, em que se chamou em Dakar, em 2004, a Conferência dos Intelectuais da África e da Diáspora. E nesse livro nós temos os relatórios da primeira conferência pan-africanista ocorrida em 1900 em Londres. E lá estava uma mulher chamada Anna J. Cooper, que foi a primeira acadêmica afro-americana. E ela estava lá, tá? Ela participou, né? Ela foi a primeira oradora e escritora, né, primeira intelectual acadêmica nos Estados Unidos negra. Então, essa participação ela existe, né, e eu, nas minhas aulas, tenho sempre discutido essas questões. Na nossa aula, a gente discutiu muito, né, professor Rivair, essa questão. Muitas colegas, né, mulheres, fizeram essa pergunta, mas e as pensadoras africanas? Eu, geralmente, nas minhas aulas, eu trabalho com a Angela Davis, né, que agora, inclusive, está bem em voga, foi relançado aqui no Brasil, né, Mulheres, Raça e Classe e Raça. E acredito só que ela não é africana nesse sentido geográfico e territorial, mas a gente coloca porque, enfim, é um legado afrodiaspórico muito importante. O próprio Fanon, né, depois se tornou argelino, mas ele vem do Caribe. Então, é um momento, uma pergunta muito importante, porque nos leva a pensar que nós temos que, a partir de agora, na pesquisa, procurar essas vozes. A gente vê muito na literatura, né? E aí, literatura, filosofia, essas perguntas que a gente faz. Então, esse nome, procura esse nome, Anna J. Cooper, ela esteve num congresso pan-africano, então, e esse texto do Fanon, que está em PDF, está na internet em espanhol, não tem traduzido ainda, que é a Sociologia da Revolução, que é a Argélia se quita o véu, a Argélia desvelada. E ele trabalha nessa perspectiva. Obrigado, Walter. Alguém mais gostaria de... Bem, então acho que as questões foram contempladas, espero que os colegas que formularam, aos quais eu agradeço, tenham sido respondidos. Acho que os colegas fizeram aqui vários comentários, apenas vou lembrar alguns pontos, e um deles não é uma resposta, mas um pouco a posição do organizador diante da questão colocada pela Fernanda, né? Bom, a respeito da questão das línguas, só lembrar que na segunda parte do Nações Negras e Cultura, do Cheikh Anta Diop, lá de 54, uma das sessões do livro, ele traduz a teoria da relatividade para o Wolof. E a ideia dele de fazer essa tradução era propor já em 54, portanto, num contexto, num processo de descolonização, de que a constituição de um Estado federal na África devia passar pela questão do reconhecimento de que as línguas africanas, todas elas, tinham a plena condição de contemplar as teorias mais abstratas possíveis. Então, era uma reação dele, naquele momento, a essa questão, né, que já se colocava. E perfeitamente atual, portanto, né? Também, já na questão colocada pela Fernanda,
embora o foco da preocupação do Cheikh Anta Diop não tenha sido com a questão das mulheres, mas o livro dele, A Unidade Cultural da África Negra, é nesse livro de 58 que ele desenvolve a argumentação segundo a qual a unidade essencial da África Negra passaria por uma perspectiva matriarcal, enquanto que a unidade cultural branca ou europeia passaria por uma perspectiva patriarcal. Essa obra, embora nessa obra não seja a questão específica das mulheres que estivesse colocado, mas ela ofereceu para autoras importantes do pensamento negro-africano, sobretudo teóricas nigerianas e teóricas senegalesas, eu lembro aqui da Fatou Sow, por exemplo, e outras, toda a possibilidade de ampliar, criticando os limites da interpretação do Cheikh Anta Diop, mas indo adiante formular o conceito de matrifocalidade, que tem sido desenvolvido por algumas dessas autoras. Agora, como o coordenador do livro, acho que a coisa mais difícil que teve no livro foi montá-lo. Sobretudo porque alguns autores eram não somente de difícil acesso às obras, como era difícil percepção de pessoas que pudessem escrever a respeito delas. No caso das intelectuais africanas, foi um desses. Quer dizer, embora eu tivesse a percepção da importância de intelectuais africanas, as do Maghreb, por exemplo, e outras, não tinha quem pudesse escrever sobre elas naquele momento. Talvez agora já encontrássemos pessoas que pudessem fazer isso. Nesse ano, inclusive, a Semana da África tem como tema gênero e participação feminina. Então teremos pessoas para trabalhar. Mas uma coisa é você trabalhar também as questões de gênero. Outra é pensar um pouco na lógica como o livro foi estabelecido. Mas são limites que o livro tem, como o professor dos Anjos falou, é isso mesmo. Teria matéria para vários livros e tem muitas lacunas aqui colocadas, muitas delas conscientes. É por isso que na introdução, e quando foi dada a entrevista para a revista CUT, a pessoa já pegou na primeira isso aí. Não, o livro, por que você diz que é uma modesta contribuição? Porque querer dizer que um livro pudesse dar conta da dimensão numérica e qualitativa de autores e autoras provenientes do continente africano, e se fosse incluída a diáspora, então nem se fala. Por essas razões é que o recorte teve que ser muito bem estabelecido. Parcialmente pela importância que essas pessoas tiveram, pela monumentalidade delas, mas parcialmente pelo que nós podíamos escrever sobre eles. No caso de alguns textos, nós investimos muito para que eles ganhassem a consistência necessária para que se fizesse a publicação, para que esses autores estivessem contemplados. Não podemos continuar no Brasil desconhecendo absolutamente obras de pessoas como Kwame Nkrumah, por exemplo, que são pessoas centrais para os africanos no passado e no presente também. Então, tem limites que são limites reconhecidos e outros que eu não percebi e que a crítica vai demonstrar e que fica apenas como um desafio para irmos além. Uma última observação, a partir da resposta que o professor dos Anjos deu ao colega sobre a questão da potência dos autores, quando fala de Mbembe, e realmente, né, eu me lembro que o último livro do Mbembe chama-se Políticas da Inimizade, né, e foi lançado no ano passado, chama-se Políticas da Inimizade, e já não, digamos que já não é a posição de um intelectual africano falando de África, não tem essa questão, ele está tratando de mundo, né? Ele está tratando de mundo e desse mundo à beira do colapso que foi aqui evocado. Então é muito interessante, não só ele, mas que outros autores possam interferir, não apenas como africanos, discutir, colocar em discussão a questão da autenticidade, né? Quem pode falar, né? Mas é discutir mundo, a partir de uma perspectiva descolonizada nesse sentido, né? Então acho que é um pouco por aí que eu queria interferir também nas respostas aqui, tá? Bom, abrimos para outras questões, se tiverem. Ana Lúcia. A tentativa de aproximar uma coisa que para mim está muito clara que a gente precisa aproximar, que é, dentro desse pensar de fora, tratar as questões ameríndias, dos nossos povos originários, como também questões de epistemicídio, como questões de olhares que vêm sendo destruídos, desconstruídos por aqui. E, na verdade, quando eu penso que tem que tentar trabalhar com as literaturas e pensamentos africanos, a partir daqui também é um de fora.
e também de alguém que não tem essa questão de epidemização no primeiro momento, mas que também é colocada por pensar de fora por tratar desses assuntos, né? E ao mesmo tempo, vamos pensar, como o professor Luiz falou, dessa postura acadêmica de se colocar num lugar solene. Ele trouxe uma coisa que eu gostei muito, que a gente tem como professores aí também, mas como intelectuais, pensar que a gente fica às vezes sendo mais realista do rei quando a gente trabalha com essas questões, com esses pensamentos que são tão viscerais, que trazem tanto a dimensão da terra, da sacralidade, da emoção. A gente fica às vezes querendo ser muito sério e tratar de um jeito muito acadêmico para não parecer que a gente está falando em um lugar esotérico, de um lugar que não tem racionalidade, já que isso que pode parecer, mas na verdade o corpo é um território, sim, e a gente tem que falar junto com o corpo da gente, junto com os territórios. Vamos pensar no caso das literaturas. Quando teve o boom das literaturas latino-americanas, elas chamaram atenção por quê? O que elas estavam trazendo que chamou a atenção da Europa, desse mundo da razão? E agora as literaturas africanas, elas são um boom também. O que elas trazem que parece renovar uma humanidade que está gasta, erodida a partir de dentro? Então a gente tem que pensar que a gente tem que valorizar essa potência, aquilo que parecia lá no Sangor. Não vamos ratificar agora, relendo o Sangor, que os africanos só podem ser corpo, sensibilidade, mas por que a gente não pode na academia também trabalhar com isso e também pensar em ter essas pessoas e esses formatos como paradigmas de pensamento, como, sem dizer lógicas, mas enfim, como funcionamentos e linguagens que fazem parte da academia, para a gente ser menos solene também, né? E para estar conversando com eles, e não naquela posição de falar sobre, né? Então essas pessoas estão chegando, sim, ao Ethan Krenak, que esteve nesse mesmo lugar umas 3 semanas atrás. Então, sim, eles estão vivos, eles sobreviveram a esse massacre. Somos todos, de alguma maneira, sobreviventes, né? Acho que aqui, de alguma maneira, por querer falar dessas coisas. Mas eu acho que é isso, a gente tem que, talvez, às vezes, ser menos solene mesmo, para poder falar com essas pessoas, junto com elas, e para poder tocar as pessoas. Porque parece que, se a gente continuar falando do mesmo jeito, as nossas chances de mostrar a diferença desse pensar de fora vão ficar mais difíceis, né? A gente tem que pensar, e esse pensar, ele é tocado por essas pessoas que tendem a trazer essas coisas também. Quer dizer, quando eu estou aprendendo língua guarani, por que a gente não se curva também a essas questões? Porque se a gente começar a perceber que é possível eu ter interesse em aprender essas línguas, e não só falar nas línguas do sistema, um dia mais gente vai perceber que eu tenho que aprender ou chegar mais perto, porque isso vale a pena. Então, eu acho que quando alguém escreve numa língua que só é quase uma língua segredo, talvez seja para provocar que aquelas pessoas também se deem conta de como essa língua é importante para elas. E um dia, quem sabe, quem tiver interesse vai querer aprender e vai colocar isso na sua pauta. Eu vou aprender um pouquinho de outras línguas, vou tentar chegar mais perto dessas pessoas. E não precisar que só elas cheguem mais perto de mim. Então, enquanto a academia, para a gente chegar mais perto, é pela língua, é por falar de um outro jeito, menos solene, talvez, né? Eu tenho pensado muito nisso, obrigada por aproximarem as coisas. Para mim, isso, eu acho que faz todo sentido, esses pensares de fora e escutar várias exterioridades da razão, né? Tem o colega lá atrás. Boa tarde. Gostaria também de agradecer, muito boa a reflexão, agradecer, e dentro disso eu gostaria de continuar a pergunta também a colocação da professora Ana Lúcia, e pensando que eu acho que foi uma da questão que foi recorrente e teve voltando e que me interessa em especial, que é essa questão linguística, né? E que eu acho que tem tudo a ver com a fala do professor José Carlos dos Anjos, que quando ele falou do conceito de extraversão ou extravertido, né? De um pensamento extravertido. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando assim, quando ele falou de uma cadeira de pensamento africano, aqui na URGS, de como seria, né? Pensando nisso. Porque eu achei muito interessante, exatamente, né? Dentro da fala. Mas ao mesmo tempo muito difícil, porque
será que vai ser aberto então um espaço e para essa fala que é extra acadêmica, mas que estará dentro da academia, né? Ou como como que esse diálogo, porque ela não sequer me parece a ser acadêmica, né? Ela sequer é original e preservar e se colocar no mesmo valor de discussão e de respeito, né, que se pode ter. E como seria isso? E pensando também nessa questão da língua, já que a língua ela é uma cosmovisão, né, é o limite da nossa própria reflexão linguística, né? Então, como que seria essa ideia do pensamento africano com toda essa diversidade linguística que existe no continente africano, né? É isso. Mais alguém? Bom, foram duas, mas já dá um bom trabalho, né? Um grande trabalho. Aliás, essa cátedra do pensamento africano. Bem, eu vou me permitir continuar a reflexão da Ana Lúcia, que na verdade é uma companheira e parceira nossa de tanto tempo e entende, não só entende, mas tem se esforçado muito. Ela coordena nesse momento a segunda edição de uma disciplina chamada Encontro de Saberes, que começou a acontecer no segundo semestre do ano passado aqui na URGS, que está acontecendo, e que tem justamente a intenção de promover aproximações significativas. Aproximações significativas não apenas entre modalidades diferentes de conhecimento, mas de formas e performances, né, e de respeito a essas diferentes performances. Quer dizer, eu entendo que essa iniciativa ela é extremamente importante nesse sentido, porque já está na hora da gente parar de discutir tanto o etnocentrismo ou o eurocentrismo nos termos dados, sempre nos mesmos termos dados, né? Mas a maneira de romper com isso é você romper com os próprios termos, trazendo o outro, né? E convidando o outro, de uma forma respeitosa, sem as hierarquias. Isso tem havido iniciativas nesse sentido. Quando falavas do Ailton Krenak e outros, né, que vieram aqui mesmo nesse espaço, acho que esses movimentos de fato têm acontecido. E quando eles acontecem, nos colocam na obrigação de pensar o quanto que, mesmo não querendo, nós temos o dado da ocidentalização no nosso próprio corpo trancado, né? Na nossa própria racionalidade e maneira de conduzir as coisas. Então, acho que essa autocrítica, ela é uma necessidade para que a gente possa efetivamente avançar rumo ao que o Valentim Mudimbe chama de gnose, um conhecimento que vai além das modalidades, mas que esteja na interface. Eu acredito nisso, embora não seja simples. E para mim, em relação à questão dos africanos, quero ouvir os colegas também, se tiverem posições a respeito, a grande dificuldade é o nosso desconhecimento da pluralidade linguística. Não falo do continente, mas eu falo dos diferentes povos que habitam no continente. Para mim, essa é uma questão chave, porque se nós formos pensar pela linha desenvolvida dos Anjos, sobre a questão ameríndia, a questão africana, colonização, genocídio, um dos elementos diferenciais, me parece, está em que, para além da questão do extermínio de muitos povos indígenas, é o fato de que os africanos puderam resistir mantendo suas línguas maternas, ou interagindo e criando outras línguas para além das línguas oficiais europeias que se instalaram lá. Esse é um dado importante, mas nos obrigaria a aprender essas línguas, nos aproximarmos delas, e não só das línguas faladas, mas das outras formas de comunicação
significantes que nós desconhecemos e que, em parte, os próprios africanos ocidentalizados também desconhecem, porque se deixaram, enfim, na sua formação, parcialmente de deter esses códigos. De qualquer maneira, esse é um ponto importante, mesmo que com limites, acho que nós temos que avançar rumo a eles. Acho que um pouco vai também no sentido da fala que o colega tinha colocado. São impressões que eu tenho a esse respeito. Agora, se nós fôssemos, portanto, como podemos, é algo para pensarmos, desenvolver uma proposta como a levantada pelo professor dos Anjos, nós não precisaríamos contar com a presença de velhos africanos, com toda a dificuldade, mas nós temos aí detentores de traduções africanas próximos, né, que conhecem as línguas, não todas, obviamente, mas línguas que vieram na diáspora, que estão aí colocados. Quando eu estive com o nosso querido mestre Paraquedas recentemente, o que ele me pediu, você não tem um dicionário Yorubá? Porque tem toda a questão Yorubá, que ele e outros tantos, mestre Borel, enfim, dominam, detêm e estão muito próximos de nós. É a maneira de estarmos atentos de que a África, para além do espaço continente, do território continente, é um espaço que está em todo lugar, inclusive muito perto de nós, né? É um pouco como eu penso essa questão. Vou fazer alguns comentários. As duas falas me interpelaram muito, só posso comentar. Primeiro, assim, me senti muito tocado por essa ideia de que somos todos sobreviventes, né, desse genocídio indígena que nunca se completou e que, de alguma forma, estamos aí. E o que está em jogo é um pouco isso, como outras possibilidades de pensamento nos atravessam e nos fazem, tornam nossos corpos lugares de potências de pensamento outras, que não aquelas que hegemonizaram essa modernidade. É nesse sentido que eu acho que uma ideia de ampliar esses estudos sobre o pensamento africano necessariamente romperia com, digamos, essas fronteiras e esse realismo que supõe que a África existe em algum lugar, ela está lá naquele continente e não está aqui. Quando eu entro num terreiro, eu encontro a África tão pujante quanto em qualquer outro espaço, né? Então, do além Atlântico, né? Então, essa potência dos devires de pensamento me parece que justamente abrem possibilidade de outros canais de fazer isso, que significa fazer a universidade, tornar o pensamento potente, aguçado, capaz de renovar as possibilidades de crítica ao nosso presente, né? Tornar o nosso presente pensável. Nesse sentido, eu confesso que a ideia de uma cátedra africana me ocorreu no caminho aí, de casa para cá, quando eu estava pensando o que eu ia falar aqui, né? Mas o que me ocorre agora, em relação a essa questão da língua, é que justamente o desafio de instalar uma cadeira é o desafio de estender a possibilidade de pensamento e produzir um devir, né, que a gente não sabe onde vai dar. Então, o que significa um estudante da URG se propor, por exemplo, a pegar o pensamento quimbundo de Angola? Significa a possibilidade de fazer um sanduíche, em vez de ir para a Bélgica, ir para Angola. E em Angola aprender a língua. E voltar e trazer como mais uma componente da possibilidade de pensar filosofias encarnadas, né, nas práticas cotidianas de outros povos. E ver as interlocuções, o que isso abre, né, de possibilidades. Né. Então, a língua, a diversidade linguística, menos do que barreira, são também oportunidades, né, que uma proposta como essa poderia estar explorando.
De todo modo, o que eu gostaria, para não me estender muito, de enfatizar, é basicamente essa ideia de que o que está em jogo é multiplicar os campos e as possibilidades de pensar com urgência, de pensar a partir dessa ideia de viver em perigo, do sentir o presente como um estado de perigo, de um perigo que nos ronda e que nos impele a ter que pensar com outros e na alteridade em relação ao pensamento que se tornou hegemônico. Nesse sentido, eu acho que o encontro tem algo que está eclodindo em alguns pensadores brasileiros, que é essa ideia de que o encontro afro-indígena é ele mesmo um lugar de potências de pensamento, outras que nós poderíamos estar explorando mais, né? Então, o que eu vejo como imensas possibilidades de testarmos a universidade enquanto lugar de multiplicação de possibilidade de pensar, é justamente o levar a sério daquilo que eclode enquanto outro lado do pensamento, e que eclode nessa forma de pensar que não se distancia da corporalidade, não cria um lugar imaginário de uma espiritualidade que seria um cogito, de um eu penso que torna o corpo bastardo, mas a potência de pensamento que está nos terreiros enquanto lugar desse devir indígena na forma do caboclo, ou preto velho, que essa figura me interpela quando eu tenho ali a presença de um passado sendo trazido como um passado virtualmente presente, na medida em que a entidade que fala no presente, mas carrega na sua corporalidade todas as marcas de um passado que está ali, e que, portanto, não é um passado que passou, mas um passado que subsiste virtualmente. Nós nunca levamos a sério a ideia de que isso significa pensar o tempo de uma forma diferente do que a nossa historiografia pensa o tempo, a temporalidade. E que isso tem uma potência, significa uma potência de pensamento que está ali, do lado de fora da academia, e que poderia renovar imensamente as nossas possibilidades de pensar o tempo, quando hoje a nossa física mais avançada se enrola numa série de paradoxos sobre o tempo, dobrando os joelhos, dizendo que, na verdade, as possibilidades de pensar o tempo, elas estão em aberto. O que outros povos que experimentaram de outras formas, possibilidade de pensar o tempo, justamente nessa premissa de que a escravidão não foi algo que passou, mas é algo que está aí, de que o passado borda o presente como uma virtualidade, o que isso pode produzir de renovação no pensamento histórico? É aí que uma cátedra africana não precisaria ser necessariamente um lugar em que nós teríamos que ir até a África do Sul para aprender a pensar de outro modo, mas iríamos até a África eclodindo no Brasil e viríamos outras formas de organizar o tempo, de experienciar o espaço, de fazer eclodir o múltiplo, ali onde o nosso pensamento se empobrece nas fórmulas já desgastadas do pensamento ocidental. Bom, eu gostava de dizer o seguinte: o que está em jogo quando saberes africanos, conhecimentos indígenas, mesmo da América Latina, são consolidados, é que de algum modo eles vêm ensinar aquilo que na atualidade alguns autores chamam de polirracionalidades, na verdade. Pois, ao longo da modernidade, o que estava em jogo eram monocultivos racionais. Não é assim? Um caráter dual de sociedade e natureza, não é? E um conjunto de coisas. O que os teóricos, os autores que trabalham com perspectivas ameríndias ou africanas, o que está em jogo é colocar a dimensão de polirracionalidades em ação. Mas tem uma coisa que devemos ter em conta, tomando em conta aquilo que o Tonji chamou de unanimismo. Eu quero ter isso em conta quando começo a pensar no meu empírico, que é Moatize,
onde passei a trabalhar nos últimos anos em detrimento da instalação dos megaprojetos de mineração. Ok. Mas também tem que ter em conta que estou num espaço geográfico chamado Moçambique, onde mais de 50% da população é rural. E as pretensões do Estado moçambicano é a modernização da sociedade. Quer dizer que as pessoas parem de buscar a água no rio, mas também que tenham água potável em suas casas. E vamos esquecer uma coisa que o professor trouxe aqui em conta. Estamos em tempo de crise de recursos naturais. Os recursos de água estão cada vez mais escassos. O que está em jogo aqui é que o Estado tende a deslocar pessoas, instalar empresas multinacionais. Mas o que eu quero pensar é, para nós como pesquisadores, até que ponto é que o que ocorre lá é o que ocorre de fato ou é o que ocorre porque nós hoje queremos ver aquilo que ocorre lá. Esse é o primeiro pressuposto. Isto porque eu posso trazer uma perspectiva um pouco mais teórica ou um pouco mais empírica, muito consolidada, dizer que não, o que está em jogo ali é que o rio, as pessoas têm uma relação com o rio, sem dúvida sim, mas não são todas. Algumas pessoas hoje são um pouco mais estudadas, beneficiam dessas empresas. Também beneficiam de algumas cunhas do governo hoje. Então, o que está em jogo? A ideia do significado profundo que as pessoas revelam com seus entornos não humanos é unânime. Então, o que eu quero inserir no fundo é a questão dessa interface. Sabe? E que essa interface também, ela também vai regenerando outras pluralidades racionais. Sabe? É isso que eu queria fazer menção agora. Muito bem. Bem, se não há mais questões, eu tenho, professor Dario. É o seguinte, a gente quando fala em África, cultura africana, sociedade africana, a gente fala como se a África fosse a Cidade Baixa. A África fosse o bairro Boêmio de Porto Alegre. Não é um continente gigantesco, com um volume de população gigantesco, com uma diversidade muito grande de culturas. Entendeu? E a gente tem uma visão unilateral ainda colonizada quando está falando daqui sobre a África. Tá? Não seria talvez melhor, como o professor Zé Carlos colocou, uma série de certas dificuldades ou de certos questionamentos para uma cadeira de África? Tá? Não seria melhor nós nos descolonizarmos quando estamos falando em África e ver que a África, na realidade, não é aquela unidadezinha pequena, tá, da qual alguns colonizadores, para seu próprio benefício e para o seu privilégio, inventaram que a África era. Aquela falta de diversidade do continente africano, aquela falta de diferença entre níveis de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo de adaptações e construções a partir da geografia, por um lado, usando a geografia e usando a demografia. Será que o que é necessário não é que nós nos descolonizemos para falar em África ou para procurar entender a África? Essa é a minha questão. E eu penso que o risco, se não fizermos isso, uma autocrítica, e nos colocarmos dentro desse debate, é, como em geral acontece, reproduzirmos, na verdade, concepções que não foram criadas aqui, mas que tendem a alimentar esse tipo de ideia mínima acerca do continente dos seus povos. Por essa razão é que, durante a minha fala, eu dizia que, do ponto de vista pessoal, o meu compromisso não é com a África, mas com os africanos.
porque me parece que essa distinção entre África enquanto um lugar específico, um território muito vasto, específico, fronteiras específicas, já em si traz vícios, que são vícios de origem de uma perspectiva colonizada, da qual nós participamos, sim, e da qual nós reproduzimos, sim. O que o professor Dario sabe muito bem, que a minha trajetória pelos estudos africanos é uma trajetória recente. Embora seja uma trajetória recente, é uma trajetória intensa, na busca de um contato não pela busca da identificação, mas pelo estranhamento do quanto nós desconhecemos, e eu, como pesquisador, desconhecia. Quanto mais eu tento me aproximar das realidades africanas, mais eu percebo justamente o quanto que os nossos óculos estão comprometidos no tipo de imagem que nós temos sobre a África. E talvez um dos elementos para limpar os óculos tem que partir justamente desse ponto. Nós temos um comportamento colonizado em como ler os africanos, em como falar sobre os africanos e como interagir com o continente africano. Cada vez mais eu me dou conta, já disse algumas vezes sobre isso, que a minha percepção é a de que nós temos no nosso país uma situação de colonização interior. Nós temos uma elite muito reduzida do ponto de vista numérico, que impôs durante muito tempo uma visão que nós chamamos de eurocêntrica, que foi reproduzida na escola, em outras instituições e que nós assimilamos. Mas, na verdade, a massa da sociedade, fortemente marcada por traços indígenas e africanos, são tratados como, não estou equiparando, tratando exatamente como igual, mas de modo parecido com o que acontece em sociedades colonizadas. Então nós temos uma situação de colonização, mas ela não acabou, pelo contrário, ela se reforça o tempo inteiro. E assumir essa posição é extremamente importante. Uma vez, quando eu estava em Portugal, um colega de Portugal falava sobre os africanos e num determinado momento ele falou assim: pois é, vocês também foram colonizados por nós, é tão difícil pensarmos que o Brasil foi colonizado por nós. Eu disse, pois é, mas para nós não é tão difícil assim, porque as marcas são absolutamente presentes. Então, para os portugueses hoje, parece como algo distante. Agora, essa é uma posição do olhar deles para nós. A nossa vai depender. Se nós reproduzimos aquilo que essa elite colonizada e que nos impõe também, aí tem todos os elementos que nós reproduzimos, inclusive de conotação racial, impõe, nós vamos continuar tendo as dificuldades de reconhecimento que você apontou. Mas elas estão presentes, nós temos que nos policiar o tempo inteiro, é aquilo que o Acho Mafejo chama da vigilância epistemológica. Uma dessas aconteceu comigo, e eu estou, portanto, aqui abrindo meu coração, né? A primeira vez que eu tive informações sobre a Universidade de Dakar, eu tive a informação de que ela foi fundada em 1957. Para mim, no momento que eu vi 1957, na cabeça apareceu assim: só 1957? Puxa vida, tão pouco tempo. Foi o ato falho, entende? Quer dizer, puxa, tão pouco tempo, não é à toa que falta muito para a Universidade de Dakar. Eu tinha formação de medievalista, então eu estava pensando em termos de Oxford, Sorbonne, essas coisas do século XIII, como se também isso fizesse alguma diferença. Mas o fato é que, quando eu comecei a pensar um pouco mais no ato falho, eu me dei conta, e a URGS, quanto tempo tem? E a USP, quanto tempo tem? Na verdade, não muito mais do que isso. Quer dizer, a história da USP para as humanidades começa em 1934. Não é só o elemento comparativo, é o quanto que a gente cai nesse tipo de cilada, né? Porque não nos colocamos, parece que nós somos o outro também. Eu tenho dito cada vez mais, acho que os meus colegas devem saber disso há muito mais tempo que eu, que além do etnocentrismo, do eurocentrismo, nós temos um grande perigo, que é o brasileirocentrismo no tratamento com os africanos e não só com eles. Então, acho que são elementos com autocrítica que a gente tem que ter o tempo inteiro. E o quanto que nós estamos contaminados, impregnados daquilo que nós efetivamente queremos questionar. A questão é como sair disso. Se é pela aproximação ou se é pelo reconhecimento do nosso lugar e, portanto, a autocrítica do que efetivamente nós também não somos africanos ou não somos indígenas, mas somos efetivamente ocidentais e somos brancos.
E, portanto, o quanto que o risco de se cair também num assistencialismo ou numa vitimização ou numa imagem que o Fanon denuncia em Pele Negra, as Máscaras Brancas, de tratar o desigual como se nós também não tivéssemos as nossas desigualdades. Então, acho que eu tenderia a pensar por esse caminho. Bom, eu queria manifestar um pouco como essa fala do Dario me interpela. Em primeiro lugar, gostaria de recuar um pouco mais e pensar com o Munding que a África é uma invenção da colonização. Então, antes dessa invenção, a África não existe. Existe uma multiplicidade muito grande de povos, culturas, uma trama muito grande de relações entre pessoas que não se viam nem como negras, nem como africanas. Então, essa multiplicidade nunca, por ser justamente tão grande, complexa e impassível de ser tomada numa unidade, nunca possibilitou a constituição de um lugar em que as pessoas pudessem dizer com consistência, nós, os africanos. Então, às vezes que a gente diz nós, a gente para um pouquinho em torno dessa enunciação e ela começa a tremer, a se desfazer numa multiplicidade, numa complexidade muito grande. Isso tem relação com o fracasso de todos os esforços para construir uma unidade africana. A complexidade é tão grande, a diversidade, a multiplicidade de conformações do próprio processo de descolonização fazem com que esse nós tenha que ser necessariamente o lugar de uma ficção, tornando possível uma enunciação provisória. Então, o tempo todo isso nos impõe cuidados. Então, na hora de pensar, por exemplo, o que vai ser esse livro, aí o cuidado do Ribeiro de dizer, é o pensamento e não a África, o pensamento africano. Depois um cuidado subsequente de dizer na introdução do livro, olha, estou separando o pensamento tradicional do pensamento moderno. Então, efetivamente, o que acaba eclodindo no livro, já estamos aqui para falar um pouco do livro também, um pensamento que eclode nas bordas desse acontecimento. Não são pessoas que estão se confrontando com isso. Não é efetivamente um conjunto daquilo que os africanos pensam, mas aquelas pessoas que estão se confrontando com o processo da descolonização. No antes da descolonização, mais efetiva, da organização das guerrilhas, da emancipação dos países africanos, no pós-processo de descolonização e a descoberta do fato de que os governos colonialistas saíram e o neocolonialismo se instalou, a descolonização foi incompleta. Então, essa experiência vivida intensamente na carne pelo Nkrumah, é isso que um pouco está em jogo. Isso que está em jogo, portanto, eu tenderia a pensar que o livro nos fala sobre um pensamento, a eclosão de formas múltiplas de pensamento nas bordas desse acontecimento que é a descolonização da África e as permanências, a insistência dessa colonialidade, dos efeitos dessa colonização. É em torno disso que eu pensaria na possibilidade provisória da constituição de um certo lugar de enunciação, que é esse lugar em que nós vivemos, em que se pode falar de um pensamento africano, que se pode enunciar provisoriamente nós, um lugar trágico de eclosão e de experimentação corporalizada da colonização como um acontecimento que desqualifica uma parte dos humanos pelo seu fenótipo. Isso, no modo como eclode, me permite dizer algumas coisas provisórias. Me permite a eclosão de um lugar em que eu posso dizer nós, os africanos. Mas esse lugar é frágil, se desfaz logo ali, numa multiplicidade de outras possibilidades de enunciação, a partir dessa coisa imensa que é o continente africano.
então agradecer aos colegas que falaram, aos colegas que vieram, os colaboradores do livro, às pessoas que se interessaram em vir, espero que tenham tido as suas curiosidades, pelo menos inicialmente, satisfeitas. O livro está aí, está começando a acontecer, conforme eu disse no início, acontecerá por caminhos de vida impressa e de vida virtual. Agradeço então a todos e informo que as pessoas que adquiriram o livro, não sei se houve pessoas que adquiriram o livro hoje ou que já têm o livro, que queiram a assinatura dos colegas que aqui estão presentes, que podem fazê-lo, e com isso eu encerraria as nossas atividades de hoje à tarde com um grande agradecimento a todos. Obrigado.